Salve, salve, rugbyeiros e rugbeiros de todo o país! Bem-vindas e bem-vindos ao programa número 3 do nosso Rugbycast, o podcast oficial da Brasil Rugby. Eu sou o Vitor Ramalho. E eu sou a Baby Futuro. No nosso podcast você ficará por dentro de tudo que rolou na bola oval brasileira na última semana. E teremos também um bate-papo com Lucas Borelli e Rodrigo Bordini, da equipe de marketing e comunicação da CBRU. E vai ser um papo sobre captação, sobre como os clubes podem captar recursos. Fiquem muito ligados. Como financiar a sua equipe, a CBRU distribuindo conhecimento, trazendo know-how aqui de dentro para a comunidade, para tentar movimentar cada vez mais todo o ecossistema do rugby. E vamos começar, lógico, com o nosso boletim falando da semana. O boletim começa com um evento mais importante em termos, né, de projeção, que foi o torneio Três Nações Sul-Americano. Seleção brasileira masculina de rugby 15, os Tupis, estiveram em Barranquilha, na Colômbia, para a disputa da competição. 3 países jogando: Brasil, Paraguai e Colômbia. Primeiro jogo na quarta-feira, Brasil 31, Paraguai 28, um clássico sul-americano, é sempre difícil contra o Paraguai. Começou o jogo muito forte, o Brasil abrindo boa vantagem, o Paraguai reagiu, mas o Brasil conseguiu resistir e segurou a vitória importantíssima, que levou inclusive o Brasil à 27ª colocação do ranking mundial. O Brasil está em 28º, subiu uma posição. Foi, aliás, o primeiro jogo valendo o ranking neste ano, então vitória importantíssima para a seleção brasileira. Passado, né, aquela tensão da estreia na competição, muito úmido, muito quente lá, inclusive o Fernando Portugal destacou isso para a gente ao longo da semana, né, a variação de clima, né, do Chile seco e frio para uma Barranquilha muito úmida e muito quente. Na sequência, o Brasil se impôs sobre a Colômbia 52-13 no domingo. O Brasil aí sim dominou o jogo do início ao fim. Os forwards foram muito bem, teve 2 tries de Mo, teve um try de scrum, um push-over try. O Brasil foi muito, muito sólido ao longo da partida. Gelado com 2 tries, Cogueto com 2 tries, enfim. Vários jogadores, inclusive, debutaram na seleção brasileira. Tem post, inclusive, nosso lá no Instagram, destacando os jogadores que ganharam o primeiro cap também. Era algo importante dessa competição para a comissão técnica, dar espaço para novos jogadores, fazer rodar o elenco. Vários jogadores tiveram sua primeira oportunidade com a seleção brasileira, com os Tupis. Já tinham jogado pelos Cobras, vários deles na verdade, mas pelos Tupis começaram agora ganhando os primeiros caps. Tivemos também, aí passando para o rugby brasileiro de clubes, no SESI de Guarulhos, grande competição Super Sevens feminino, segunda etapa da primeira divisão adulta e a primeira etapa do novo campeonato juvenil. Aí são 3 torneios independentes juvenis, não é um circuito, mas são 3 torneios independentes. No adulto feminino, primeira divisão, Melina campeão. Lá no juvenil feminino, o Maringá campeão. Não é isso, baby? É isso sim, Super Sevens com muitas emoções nesse fim de semana. Como você já comentou, Melina em primeiro, São José em segundo e Band em terceiro, no adulto, na primeira divisão. E no juvenis, Maringá em primeiro, Jacareí e o Pasteur em terceiro aí das juvenis. Foi muito bacana ver a criançada jogando. As adultas também foram jogos apertadíssimos. Acho que vale um destaque para o São José, que na fase de grupos conseguiu vencer o Melina, né? Que está aí nas cabeças do torneio. E o Delta também, que saiu ali de uma situação na primeira etapa um pouco mais complicada e conseguiu dar um jump aí no torneio mais para as cabeças também. E o Niterói, que nessa etapa não foi tão bem também, desceu um pouquinho. E o Band, que conseguiu se manter ali entre as 3, né, entre o pódio ali das 3 principais. Aliás, o Melina, né, ganhou a primeira etapa, então repete o feito, né, consegue abrir uma boa vantagem na liderança, né, como você comentou com relação ao São José que não tinha se classificado para semifinais, né, na etapa passada, agora vai para semifinais, vai até a final, inclusive chega para a disputa do título. A competição está muito equilibrada, isso é muito interessante, né? O Melina, tudo bem, 2 títulos seguidos, mas os demais têm um equilíbrio muito grande, o que valoriza ainda mais o torneio, né? Não, com certeza, ainda faltam 4 etapas e aí as expectativas ficam só mais altas, né? Acho que vai ser muito bacana, tem muita coisa para rolar ainda e está completamente em aberto, né? A próxima etapa é em setembro, né? E em São Paulo, novamente, são ao todo 6 etapas para a categoria adulta, primeira divisão. A segunda divisão adulta são 3 etapas, então o próximo evento vai ter a segunda divisão adulta rolando também, não rola juvenil. E o juvenil são 3 etapas. Você vai intercalando uma etapa, tem a segunda divisão adulta e a outra etapa, o juvenil, então é uma sequência, né? São 3 para cada um, além das 6 etapas da primeira divisão principal adulta. Tivemos também rodada
rodada do Super 12. O Super 12 em São Paulo já eram conhecidos quais são as equipes classificadas às quartas de final, Pasteur, Poli, Jacareí e São José, mas rolou a rodada justamente para, em jogo, estava pelo menos a segunda colocação, né? Porque os 2 primeiros lugares valem o mando de jogo na próxima fase, nas quartas de final, então era muito importante para todo mundo conseguir alcançar esses 2 primeiros lugares, e quem ficou com esses 2 primeiros lugares é Pasteur e Poli. A Poli fez sua parte, venceu os Tornados por 62-29, um jogo cheio de trás. E o Pasteur conseguiu uma vitória fora de casa no grande clássico contra o São José, 27-7, um jogo sempre com muita rivalidade, com muita história, desde a categoria de base até o adulto, sempre são grandes jogos entre os 2 clubes. O Pasteur provou que está com a melhor fase e conseguiu a vitória. O Pasteur já tem o mando de jogo garantido na próxima fase, primeiro colocado. E a Poli, em segundo lugar, também já terá o mando de jogo. Na outra partida, o Jacareí precisava vencer, né, para continuar tendo chances do mando de jogo, mas acabou perdendo para o SPAC 33-24, o SPAC mostrando que tem uma garotada jovem aparecendo com muita qualidade, né, Baby? Sim, muito bacana. Eu vi a entrevista do Aramis, super emocionado, fofíssimo, falando, porque realmente foi uma coisa meio fora da curva, né? E foi, para ele, né, foi incrível, muito lindinho ele falando, mas mostra só que o SPAC tá vindo com essa base aí um pouco mais forte e bateu de frente com o Jacareí, foi um jogo duríssimo aí, mas eles saíram com a vitória e agora e para a próxima, né? A expectativa, né, de equilíbrio no grupo paulista, então isso se comprovou nessa rodada, né, com jogos muito duros. O SPAC conseguiu uma vitória sobre o Jacareí. O SPAC está eliminado, mas conseguiu essa vitória aí. E aí vamos ver quais serão os confrontos na próxima fase. Final de semana que vem tem Grupo Sul rolando, com Farrapos, o único invicto da competição, enfrentando o Desterro, Curitiba contra a Charrua. Então vamos ver quem vai realmente ter o mando de jogo. A tendência é o Farrapos e o Curitiba terem o mando de jogo, assim como Poli e Pasteur. Aí vamos ver quais serão os confrontos. Tivemos também estaduais rolando pelo país. Teve 2 jogos no Rio de Janeiro, vitórias do Rio Rugby e do Itaguaí. E no Rio Grande do Sul também, vitórias, 2 jogos pelo Campeonato Gaúcho masculino de rugby, 15 vitórias do Farrapos e do Universitário de Santa Maria. Todos os placares estão lá no nosso site. Também acompanhe, lógico, nas federações estaduais. Rola também rugby em São Paulo, teve M18 em ação, teve também Campeonato Paulista Universitário, o clássico lá do ABC entre Mauá e FEI, e teve no Pará o circuito paraense de Sevens rolando em Castanhal, títulos ali do Cabanos no masculino, do Iauara no feminino. Legal ver o rugby também lá no Pará se desenvolver. E tivemos ainda, ao longo de toda a semana, e voltando um pouquinho para as seleções brasileiras, porque tivemos a visita da Colômbia. Já falamos agora há pouco da Colômbia e Brasil no masculino de rugby 15, tivemos também no feminino, não é isso, Baby? Sim, na semana passada tiveram 6 jogos durante a semana, né, da seleção da Colômbia contra uma seleção nossa meio que de desenvolvimento, que era uma mistureba de Iarinhas com algumas Iares, algumas possíveis convidadas. Aí foi bem interessante de ver, e acho que foi uma super oportunidade também para as nossas meninas mais novas jogarem, né, internacionalmente, dar um pouco mais de cancha para elas aí, para ter mais experiência mesmo, e também conseguir atingir objetivos aí, né? Eu né, trabalho com a Turola, estou sabendo que a gente tem muita coisa para evoluir ainda com as meninas, então foi uma super oportunidade de ver as meninas melhorando de jogo a jogo, e foram altos jogos também de assistir. Eu tive a oportunidade de ir lá, sou suspeita para falar, mas fica nítida a evolução e temos que aproveitar oportunidades assim, né? Sempre que a gente conseguir jogar contra as gringas. É isso aí. Fora de campo também tivemos alguns assuntos importantes rolando na Confederação. Tivemos o primeiro fórum de treinadores do DALP, o Programa de Desenvolvimento de Atletas em Longo Prazo. É um projeto da Confederação Brasileira, né? Tem ali o suporte do COB, e um fórum bem interessante ali, liderado pelo Gabriel Senamo, o Júlio Faria estava lá também, o Felipe Schultz estava lá, recebendo treinadores do país para darem suas opiniões sobre como vai ser a construção do DALP, né? O Desenvolvimento de Atletas em Longo Prazo é um guia de como a gente pode trabalhar no futuro com relação a isso. Aliás, o desenvolvimento de atletas em todos os níveis, né? Desde a categoria de base até o adulto, esse desenvolvimento inclusive dentro e fora do campo, é um projeto muito importante da Confederação. Em breve a gente vai falar mais sobre esse assunto, provavelmente ainda vai virar também um assunto específico do nosso podcast no futuro próximo, porque é um assunto muito importante para a gente, já que o DALP está sendo desenvolvido neste momento, está sendo escrito ao longo desses próximos meses. E, Baby, tivemos também cursos, né? Tivemos cursos, sim. A gente teve curso nível 1, Primeiros Socorros da World Rugby, em Floripa, com Júlio. E lá no Rio Grande do Sul, em Estrela, a gente teve coaching nível 1 da World Rugby também, com Guilherme Marques e o Gabriel Bolzan.
E agora é hora de conversarmos com o Rodrigo Bordini e o Lucas Borelli, do nosso departamento comercial da Confederação Brasileira de Rugby, para tratarmos um pouquinho sobre a questão da captação de recursos para os clubes, né? Esse é o segundo bloco do nosso programa, específico agora, um tema muito relevante para a comunidade. Sejam bem-vindos, Rodrigo e Lucas. Como é que a gente pode como é que a gente pode introduzir esse assunto para o pessoal, né? Captação de recursos para os clubes. Bom, em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite aí para você, Vitor, para quem está nos ouvindo aí. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de captação, quando a gente fala do comercial, é o que é um patrocínio, né? O patrocínio é muito mais alguma empresa, ou pessoa, né, fazer um pagamento para uma outra empresa, uma outra pessoa, alguma outra entidade, em troca, né, de algum benefício, de algum objetivo, né, seja visibilidade, seja uma ação de marketing, seja uma permuta, seja outras coisas também que possam, né, ocorrer, sempre de acordo com uma estratégia, sempre de acordo com algum objetivo que aquela empresa que está investindo, né, tenha. Isso é importante, o que o Borelli falou. A gente tem que ter muito claro sempre o que é o objetivo por trás disso, né? Acho que sem a gente saber para onde a gente está indo, o que a gente quer atingir com isso, esse é o primeiro passo. A gente entender qual o objetivo que nós estamos buscando com esse patrocínio, né? Então a gente tem casos muito simbólicos, assim, como a visibilidade, por exemplo. O futebol hoje, arrisco a dizer que 90% de quem está no futebol busca visibilidade, está ali fazendo investimento para ter visibilidade da sua marca. Tem outros esportes, né? Falar um pouco mais especificamente sobre esporte, que as marcas apostam muito num estilo de vida, lifestyle, que a gente chama, acerca desse esporte. Então, o surf, por exemplo, é um esporte nesse sentido, que nos últimos anos vem recebendo bastante investimento, e tem essa aura do surf, da praia, uma coisa muito de lifestyle em volta dele, e outras que buscam uma sinergia de valores, né? Empresas que têm missões, valores muito claros, e ela busca estar associadas a outras marcas, um esporte, que tenham esses valores próximos com que elas gostam de trabalhar com os clientes dela. Um outro ponto importante que vale a gente falar é a gente, o primeiro passo é fazer um exercício dentro de casa, né? Então, primeiro ter bem claro o objetivo que a gente tem para esse negócio, que a gente busca com isso, deixar bem claro esse objetivo, e depois disso olhar para dentro de casa e fazer um exercício que é o seguinte: quem eu sou e o que eu tenho a oferecer, né? Então, tentar ter claro quais são os produtos que a gente tem a oferecer, né? Então, os produtos que eu tenho para trabalhar, e olhar para o mercado também, para a parte de fora, e falar, bom, com o que eu tenho para oferecer, o que o mercado está demandando? Porque você pode ter 5, 6 produtos, você vai entender que o mercado naquele momento tem a demanda para 2 deles, você foca os esforços, em 2 deles, por exemplo. E até trazendo um pouco para a nossa realidade, Vitor, os produtos, talvez, de uma equipe seriam, né, suas equipes masculinas, femininas, sua categoria de base, seus eventos que os clubes acabam realizando, né, são tipos de produtos que os clubes possam explorar e encontrar também patrocinadores que também têm o mesmo objetivo, né? Às vezes o patrocinador quer ter um foco no público feminino, é interessante você criar produto para o público feminino do seu clube também. Então, se usar o seu time feminino, por exemplo, é uma ideia ali de quando você acaba falando depois com esses objetivos do patrocinador, né? Lembrando também, né, que existe alguns tipos de patrocínio, né? A gente tem o patrocínio através de lei de incentivo, quando o clube quando a entidade elabora um projeto, né, compra o governo, tudo, e aí você tem esse tipo de pagamento, esse tipo de ação. Tem a permuta, quando você acaba trocando, né, por produto, por algum serviço da empresa. Então, a empresa ela acaba oferecendo um produto dela, o serviço dela para o seu clube, para a sua entidade. E tem a verba livre, como que chamamos aqui dentro de casa, ou dinheiro bom, como algumas outras pessoas chamam também,
quando é um dinheiro que a empresa que vai patrocinar ele acaba repassando para o seu clube, para a sua entidade. E complementando o que o Rodrigo acabou de falar, é sempre bom você entender quem que é o seu clube, onde você está inserido, quem são as pessoas que estão dentro do clube, né? Desde a categoria de base, dados, é muito importante você ter esses dados, porque quando você vai bater na porta de um prospect de alguém, é importante você ter essas informações para eles também entenderem se fazem parte da estratégia, um investimento no seu clube, na sua entidade. E aí a gente tem uma questão interessante, né, que acho que até para a gente passar bem para os clubes isso, né, é como fazer justamente esse mapeamento, né, do seu próprio mercado, da sua região, como entender a sua região e entender quais são esses patrocinadores que poderiam eventualmente te apoiar, né, ou outras parcerias que você poderia fazer, né, conhecer o seu entorno, onde você está inserido, né. Isso, tem assim, um passo inicial, que eu acho que é um pouco como a gente falou, é você entender o dentro de casa, como é que você está, os seus produtos e olhar um pouco para o mercado, né? Então, você analisar dentro de casa a empresa ou o seu time, o seu clube, no caso, e o que ele tem a oferecer em termos de produto, e depois tem que olhar para fora, para o mercado, entender o mercado, a mesma economia, legislação, você pode ter alguma limitação em função disso, são alguns parâmetros que você tem que olhar e mapear. Uma coisa importante e nesse planejamento, por assim dizer, pensar nos pontos positivos e negativos, que isso na verdade é uma análise interna, como a gente fala no marketing, são pontos com o qual você tem controle sobre eles, e depois você pensar em oportunidades e ameaças, ou seja, a partir do mercado, dos seus concorrentes, olhar para fora de casa e falar, putz, nesse cenário, o que eu tenho de oportunidade e de ameaça. Essa é uma análise bem inicial para um planejamento, e isso vai te ajudar a definir, bom, meu produto tem isso de bom, tem esse problema, o mercado está querendo ver isso, o mercado evita aquilo, tem um problema na economia. Então, dá um exemplo aqui, esse ano é um ano de Copa do Mundo, agora nesse segundo semestre, então a gente sabe que muitas empresas estão drenando todos os seus investimentos na área do esporte, para a Copa do Mundo, para o futebol, quem não vai estar na Copa vai estar fazendo ações em volta disso, então um fator externo, você tem economia no momento, o recurso da economia que está focado num maior evento, um dos maiores eventos esportivos que a gente tem, então esse é o tipo de análise inicial que é importante a gente fazer. E aí, pensando localmente, né, os clubes, quem não está nas grandes capitais, é olhar o que você tem de empresas localmente, né? Provavelmente com as associações comerciais da própria cidade, você pode ter um acesso, conversar, procurar mesmo auxílio da prefeitura e buscar um pouco de informação. Nas que contam com sistemas como o do Sebrae, por exemplo, também, eles dão muito apoio, fora o que você consegue pela internet de informações hoje em dia, que fica muito mais fácil. Às vezes, Vitor, também é interessante você mapear quais são as suas necessidades dentro do clube, né? De equipamento, de alimentação, né? Tipos de serviços que você precisa ter dentro do seu clube, que às vezes você pode não conseguir uma verba para fazer esse investimento dentro do clube, mas pode conseguir empresas para serem parceiras e oferecerem através de permuta, né? Por exemplo, você tem uma padaria aí na esquina aí da onde você treina, na sua região, talvez uma parceria com essa padaria, você possa oferecer lanche para a categoria de base após os treinos, né? Eles oferecem lá uns pãezinhos, algumas coisas ali, você monta um lanche, monta um kit e entrega para a categoria de base, né? Ou até uma pizzaria também, que você possa fazer uma parceria com eles e divulgar nas suas redes sociais. É importante você sempre ter esses canais, né, redes sociais sempre ativa, porque também é uma forma de você divulgar suas parcerias. Então, são tipos de entregas e estratégias que você não precisa de muito recurso para realizar, são bem simples e também acaba convertendo também bastante parceiros pequenos, né? A gente fala que de grão em grão você consegue criar um montante interessante e até diminuir custos da sua equipe aí durante o ano. Um ponto muito importante, esse que o Lucas falou, Vitor, é que o patrocínio, na verdade, é uma relação de troca, né? Uma empresa, uma entidade, alguém pode aportar com dinheiro, você vai ter contrapartidas com o que você pode oferecer, mas eventualmente pode não ter um aporte financeiro, pode ser uma permuta, como o Lucas bem colocou.
Isso é muito bacana, que às vezes por causa de uma questão, o clube pode ter uma dificuldade de um aporte financeiro, mas se você economiza algum dinheiro que você está gastando em uma permuta, no final das contas é dinheiro, como se estivesse entrando dinheiro, né? Você baixa essa despesa e você consegue fazer isso com o seu clube, né? Às vezes é muito um exemplo, você pode estar numa região que a prefeitura ou alguém ali, uma empresa, alguém tem um campo lá que pode se treinar, não está sendo usado, você pode fazer uma permuta, você vai lá, usa o campo em troca de você fazer ações de legado, você fazer alguma ativação com as escolas locais, com crianças, por exemplo, em troca daquele espaço que você vai utilizar, ou qualquer outra coisa. Então esse ponto que o Borelli colocou é muito interessante, não necessariamente precisa ser dinheiro, com a permuta você consegue fazer muita coisa localmente. E trazendo novamente para a nossa realidade, Victor, o clube de Campinas, me esqueci o nome agora. Jequitibá. Isso, eles têm uma parceria, por exemplo, com uma cervejaria local, né, e todo o terceiro tempo do jogo ocorre nessa cervejaria. E em parceria eles criaram também uma cerveja do clube também, né? E uma das conversas que eu tive com o clube, né, falando até sobre captação, sobre esse assunto, ele acabou falando, a gente tem essa parceria toda aqui, que é uma cervejaria da região, artesanal, e a gente criou, e todo o nosso terceiro tempo a gente acaba levando para lá, né? Então foi uma ação fora da caixinha pensada, uma entrega, e acabou gerando recurso para o clube ali, né, no terceiro tempo, após os jogos, entre outras coisas. Né? Outra ação também, os Tornados, né? Um dos parceiros dele, dos principais parceiros, numa das conversas que eles tiveram, foi que eles queriam fazer uma confraternização no final do ano, o parceiro tem um local, disponibilizava tudo, era só levar, né, as equipes, categoria de base. Então, a gente chega num ponto importante, quando você sempre buscar ouvir o que o parceiro precisa, né, o objetivo do parceiro. A gente falou lá no começo, quando alguém vai fazer um investimento de patrocínio, ele tem um objetivo, né, seja ter visibilidade, seja aumentar as vendas, seja criar um relacionamento com clientes ou até mesmo com os empregados. E aí entra a importância de você sempre estar ouvindo e como você, como clube, como entidade, consegue ser uma ferramenta que potencializa esse objetivo e chega até o final. E passando, né, um pouquinho adiante com relação a esses temas, né, pessoal, a gente tem também a questão de como abordar o poder público, né, um outro tema sempre levantado pelos clubes, e que é importante também de conseguir entender, né, tem os dois pontos aí no caso, né, tanto a abordagem do poder público, como também como poder usufruir de uma lei de incentivo ao esporte, né? Como a gente disse no começo, acho que o mais importante sempre é a gente ter muito claro qual é o objetivo com isso, né? Com essa relação com esse patrocínio que a gente quer, né? Às vezes um patrocínio pode ser não um aporte financeiro, pode ser um apoiador. E muitas vezes o poder público pode entrar nesse sentido, né? Como a gente falou, tem a história do campo, por exemplo, né? De um campo, por exemplo, de um espaço para você treinar, de alguma facilidade que ele possa proporcionar para você. Depende muito também da cidade que você está. Numa cidade menor, você vai ter uma facilidade maior. Vou ter um jogo fora. Conversa com a prefeitura, posso usar esse ônibus? A gente vai, divulga, fala da prefeitura, a nossa cidade que está indo jogar num outro estado, num outro local. Você tem maneiras de abordar. E o que a gente tem de uns bons anos para cá é a vantagem dos projetos de lei, né? Tanto lei de incentivo estadual a gente tem, como lei de incentivo federal. Não é tão complexo como as pessoas imaginam esse processo, para você se inscrever para um projeto de lei de incentivo, tanto estadual como federal. Obviamente é bem mais fácil você fazer isso hoje, você faz isso online, mas você acha informações para isso, você tem apoio das entidades específicas para fazer isso, é uma coisa de uma organização, até de certa forma, até simples para você organizar isso, mas lembrando que, na verdade, esse é um projeto que você vai aprovar exatamente, você vai mandar uma proposta do que você quer fazer e quanto isso vai custar. E aí depois, quando isso for aprovado, pode ser que eles aprovem a verba que você pediu, uma verba menor em alguns casos,
depois há uma prestação de contas muito intensa disso. Você vai ter que depois prestar contas do dinheiro que entrou para você do projeto, como você gastou, que está dentro daquelas linhas que você previu de gasto, que você está ali. É um trabalho depois de captado também, mas tão intenso quanto. Você tem uma prestação de contas muito grande para fazer ali. E é importante ressaltar, Vitor, que a CBRU, hoje, junto com o departamento de projetos, né, eles estão ali para auxiliar os clubes. Então, algum clube tem interesse em criar algum projeto de lei de incentivo, a gente tem o nosso departamento que estão ali para prestar uma consultoria. Assim como o nosso departamento de marketing comercial aqui, que a gente também acaba prestando consultoria para os clubes, né, de questão de captação de patrocínio, de, né, contrapartidas, de como desenvolver uma apresentação, né, e como também ter acesso ao público privado também, né, iniciativa privada. Que, querendo ou não, é muito uma questão de vendas, né? Agora eu vou falando um pouco sobre a iniciativa privada, né? Você ter um mailing, você ter uma relação ali, então o LinkedIn é uma ferramenta poderosa, porque você acaba tendo contato com pessoas dentro de empresas, com tomadores de decisões, né? Você acaba iniciando uma conversa, e aí a questão de você vender o seu produto, vender o seu projeto para aquela empresa, para ela comprar, para ela acabar investindo em você. Tá? Uma apresentação é importante você ter com as informações, né, sobre o seu clube, sobre o seu projeto, sobre as pessoas que estão no seu clube, né, dados de atletas, dados de mídias sociais. É importante você chegar e mostrar isso para prospects, né, que você está interessado em fazer uma parceria, porque aí sim ele consegue ter uma ideia, tá, do que ele está investindo e como isso auxilia na estratégia dele. E uma coisa importante tem a parceria consolidada, você precisa mensurar os resultados que você tem dessa parceria. Né? Então, todo tipo de ação que você oferece, você precisa chegar depois e falar, eu fiz uma ação assim, eu gerei tanto. Isso, né, acaba, no processo de renovação, você acaba, né, facilitando ali as entregas. E sempre está ouvindo também, né, quais são as necessidades deles, sempre está, uma vez por mês, marcar um bate-papo ali, falar, então, né, a gente tem esse mês, que vem agora, a gente vai ter esse tipo de ação, o que vocês precisam, o que vocês planejam, tá? E assim construir uma relação de longo prazo. Em cima pessoal, claro. Desculpa, Vitor, só em cima do que o Lucas falou, é muito importante sempre, quando falando das abordagens comerciais, quando você vai falar com seus potenciais patrocinadores ou apoiadores, nesse material, assim, tem que pensar, esse cara já conhece o rugby ou não conhece o rugby? Então, você tem um modelo básico, uma estrutura básica para uma apresentação, para você fazer, você parte desse princípio, lembrando assim, não tem uma solução para todo mundo. Né? Nós trabalhamos assim, dificilmente você vai ter uma apresentação que se apresente para mais de 2 potenciais parceiros da mesma forma. Né? Então, uma coisa assim, o que é o rugby? Por que o rugby? Aí nós podemos falar dos valores do esporte, uma série de coisas bacanas que a gente trabalha, e dentro do rugby, por que o clube A, o clube B, o clube C? O que seu clube especificamente pode fazer? Você pode pensar regionalmente. Então é importante sempre ter isso claro na cabeça para essas abordagens, para você realmente conseguir fazer algo bem dirigido para o parceiro que você pretende buscar. E só para fechar, Vitor, acho que é importante você sempre pensar fora da caixinha, né? Porque fazer mais do mesmo todo mundo faz. E a partir do momento que você faz algo diferente, você acaba criando um valor a mais para o seu produto, um valor a mais para o seu parceiro, né? Então, acho que é sempre pensar em entregas fora da caixinha. No esporte, a gente fala muito de camisa, de placa de campo. Além disso, o que você pode oferecer para o seu parceiro, né, de entrega que agregue valor para a marca dele, que agregue valor para a sua marca e que você construa uma boa relação. Então, é importante fazer esse exercício. Existem alguns casos aqui de rugby, aqui de clubes que fazem isso, né? Eu falei o caso do Jequitibá lá em Campinas, o Jacareí, eles realizam ações sociais, né,
na cidade, talvez atrelar um parceiro nas ações sociais também é uma entrega relevante, né? Você ter uma pizzaria, uma das conversas que eu tive com um dos clubes foi, pô, se você tem uma pizzaria local, você criar uma pizza do clube, né, e divulgar isso nas suas redes sociais, pode ser interessante para o cara da pizzaria ali que está vendendo, você pode atrelar os seus ganhos, a quantidade de pizza do clube que foi vendida, e sempre um terceiro tempo, você trazer a pizza do cara ali para dentro, né, é uma ideia que possa ser aproveitada por algum clube ali da região. E pessoal, né, sempre deixando aberto também o canal para os clubes que tiverem dúvidas e que precisarem de alguma orientação, né, entrarem também em contato. Isso, Vitor. CBRU, desde o começo do ano, junto com a área de desenvolvimento, a área de marketing, a gente busca atender alguns clubes que nos consultaram, que nos procuraram, né, sobre esse assunto, né, de comercial, sobre o assunto da captação, como eu falei, lei de incentivo também, lei de incentivo também. A gente tem aqui o canal aberto e é só a gente marcar um horário que nossa equipe aqui está à disposição para atender. É isso aí, pessoal. Então, qualquer coisa, entrem em contato aqui a partir das nossas redes sociais, a partir do e-mail da Confederação, para até esclarecer dúvidas, né, com relação a isso, ter uma orientação. É isso, pessoal. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Lucas. E seguimos para a reta final do nosso programa. Tá aí Rodrigo Bordini e Lucas Borelli conosco falando mais sobre como captar recursos para o seu clube. Bem, chegamos ao final do nosso programa, nosso RugbyCast número 3. Lembrando que na semana que vem